alegria estar com você hoje, aqui, reconstruindo as suas emoções. Como é especial esse momento no nosso programa. Como é especial estar com você. E, é lógico, ficamos tão felizes por estarmos juntos, por trazermos a reconstrução juntos com Joana de Ângeles, junto com Nise da Silveira. Ah, que especial que é! E eu acho que você tem, sim, alguma emoção para reconstruir, porque todos nós temos. Então, nos envie a sua mensagem, conte, relate qual é a sua dificuldade, qual é a sua emoção em desequilíbrio, em dor. Nos envie pelo WhatsApp 21 967 573999. E sábado, às 19 horas, aqui, ó, na TV Mundo Maior, poderemos estar reconstruindo as suas emoções. E não esqueça de acessar lá no YouTube a nossa playlist. Tem assuntos e temas extremamente variados e, com certeza, as nossas emoções se casam com algumas outras. É isso aí. Você já ouviu falar em cacorrafiofobia? Lhe parece estranho? Pois é um sintoma, é um transtorno que fala sobre o medo, né? O medo, a insegurança da pessoa ter coisas acontecendo na sua vida. O medo de passar vergonha, o medo de tudo que pode causar algum transtorno, alguma coisa incômoda. Então, nós vamos falar sobre isso hoje com uma convidada que está pela primeira vez no nosso programa, uma convidada querida, especial, que é Preciosa Senhorete. Ela é terapeuta e vem aqui como especialista para a gente conversar sobre isso. Seja bem-vinda ao Reconstruindo Emoções, Preciosa. Muito obrigada pelo convite. Estou aqui muito agradecida pela lembrança e espero contribuir de alguma forma. Obrigada. Hoje nós vamos contar a história de um rapaz que mora em Florianópolis. Ele pediu para não ser identificado, então nós vamos dar o nome de Cláudio. Vamos chamá-lo de Cláudio. Ele diz que a vida dele modificou completamente, que o medo tomou conta dele. Ele disse que a vida dele era uma vida normal. Ele tem 41 anos e começou a sentir um medo. Ele se casou e começou a sentir um medo de não ser um bom marido, de não ser um bom provedor de família, mas ele achava que isso era uma coisa normal, que todo homem deveria sentir isso. Então, tá tudo bem. Aí vieram os filhos, tiveram 2 filhos. E aí a coisa foi aumentando, progredindo. O medo dele de não ser bom pai, de não ter um emprego, de perder o emprego que tinha, foi aumentando. Foi aumentando a ponto dele não conseguir mais dormir uma noite tranquila, passando várias noites em claro, porque ele ficava sentindo aquela ansiedade, aquela angústia de que como será que iria ser quando amanhecesse o dia. Ele tinha que ir para o trabalho, e esse trânsito maluco de Florianópolis, podia acontecer alguma coisa e ele não chegar no trabalho. E como é que poderia ser no trabalho? E se acontecesse alguma coisa no trabalho, ele perdesse o emprego,
ou acontecesse alguma coisa que ele fizesse errado, todo mundo ia olhar para ele, ia rir dele. Então, ele começou a se preocupar tanto que ele não conseguia mais dormir. Começou a ter vários sintomas. Começou a apresentar no corpo sudorese, angústia, dor de cabeça e outras disfunções, como gastrointestinais. E aí a esposa pediu que ele fosse no médico, ele não queria ir, achou que não precisava, mas quando ela colocou, ou você vai no médico, ou eu e as crianças vamos embora, ele foi. Diz que foi diagnosticado com cacorrafiofobia. Olha que nome complicado. Pois é. E ele nunca tinha ouvido falar sobre isso. Foi uma surpresa. Passou medicações, o seu psiquiatra, tratamento, e ele falou que ele ficou bem. E seguiu a vida. Por conta própria, ele resolveu parar de tomar as medicações. E aí, um medo parece que o paralisou novamente. Aquele medo, aquela insegurança. E aí ele ficou tão encurralado, tão dorido, que ele preferiu se divorciar, separar da família, se mudar, foi embora para outra cidade, foi morar num sítio sozinho e lá ele seguiu a vida dele. Então, ele diz assim, que a família não sabe onde ele está, que ninguém sabe nada a respeito dele. E ele fala, será que seria possível eu voltar e ter uma vida normal, assumir novamente a família, mesmo que não viesse ficar com minha esposa novamente? Mas será que teria como curar isso? Então, é isso. É uma história muito diferente, né, Na verdade, é Preciosa? uma história que a gente não pode ficar insensível, porque, na verdade, isso demonstra uma grande ansiedade, né? Uma baixa autoestima muito grande, uma pessoa que está sempre na defensiva e se projetando sempre para um futuro que ele não sabe nem se vai acontecer. Então, ele já está antevendo os prejuízos que ele pode vir a ter com o trânsito, as preocupações dele de coisas que ele nem sabe se vão acontecer realmente. Então, ele se joga para um futuro, fica preso ao futuro e não vive o presente. Quando, na verdade, ele não está vendo o que está acontecendo à volta dele, não consegue aproveitar os momentos, não consegue curtir, aproveitar a família, o bem-estar que ele pode ter ao lado dos filhos, do casamento. Ele está sempre tensionado, sempre vivendo com medo, com medo, com medo, que ele não consegue nem identificar a razão desse medo. Na verdade, a gente precisa olhar para isso de uma outra forma. Eu tenho essa visão de que isso não surge de uma maneira assim gratuita. Isso deve ter, naturalmente, algum prejuízo na infância, ou foi uma pessoa muito controlada, muito exigida, de repente uma educação muito repressora, de cobranças de alto nível, para que ele se sinta sempre na obrigação de ser perfeito, né? Porque o medo de errar é aquela necessidade do perfeccionismo. Só que ninguém é perfeito. Com certeza. Nenhum de nós é perfeito. Todos nós temos as nossas dificuldades, os nossos erros. E é com os erros que a gente aprende. Com Quando a gente certeza. tem essa consciência de que com os erros a gente tem oportunidade de aprender, é uma coisa que dá até um relaxamento, porque a gente diz assim: tá bom, eu errei, mas vou tentar fazer melhor. Ele não, ele fica se cobrando. Então eu vejo que atrás disso pode ter uma família muito cobradora, de repente uma família muito controladora, uma família que exigia de repente dele notas, comportamentos acima do que ele podia e se sentia capacitado para dar. E isso trouxe para ele uma sensação de encurralamento mesmo, ele se sente preso, aprisionado ainda nesses sentimentos.
Porque Porque o é que uma fobia, um medo que ele sente e que não é uma síndrome de pânico, é um não, medo completamente não, porque o diferente. medo é um sentimento de preservação da espécie. Todos nós temos medo, e o medo Sim, faz parte da espécie humana, porque a gente tem que ter o medo de atravessar a rua, a gente tem que ter o medo para nós nos preservarmos. É um claro. sentimento humano e normal. Esse medo em excesso, ele é prejudicial até para o rendimento profissional, intelectual e até para a convivência familiar. Porque veja bem, esse comportamento dele, o que ele está transmitindo para os filhos dele? O exemplo, porque as Realmente. crianças são o nosso espelho. E as crianças estão observando esse comportamento que ele está tendo, e isso não está só prejudicando ele. Como a mulher mesmo disse, a esposa dele, ou você se trata ou eu vou embora. Porque necessariamente esse comportamento reflete dentro do ambiente familiar, Perfeitamente. traz prejuízos, desarmonias, a esposa de repente cobra dele atitudes, situações, e ele não toma atitudes por medo. E as crianças, hoje em dia, elas têm um chip a mais, né? Elas Nossa, percebem tudo, elas têm uma sensibilização muito grande, então elas vão notar que aquele ambiente ali tem alguma coisa errada, e isso vai refletir no comportamento delas futuramente. porque fica numa situação O dentro do clima, lar, o todo clima, mundo pisando em ovos o ovos, tempo inteiro, porque ele acaba passando uma insegurança muito grande, grande, né? E ele exatamente. sofre muito com Ele isso, né? sofre com isso e traz um prejuízo muito grande para o casamento, para a relação familiar, para o relacionamento afetivo, porque isso traz, claro que prejuízos, mas eu imagino a repercussão disso na formação da personalidade desses filhos, que na verdade vão ser influenciados sim por esses transtornos que ele está passando. Então, de repente, ele até preferiu se afastar, porque em função disso ele sentiu que ele estava sendo mais prejudicial do que qualquer outra coisa. E até porque ele não consegue administrar as sensações dele. Pois é, mas ele fala, né, que ele foi ao psiquiatra, recebeu esse diagnóstico, começou a tomar medicamentos, começou a fazer terapia e tudo se equilibrou, se estabilizou, né? Ele deixa de tomar o medicamento sem uma orientação, Esse aqui foi o né? grande problema, Sem, sem condições de ter ainda possibilidades de deixar o medicamento com orientação médica. Então, na verdade, ele foi imprudente. Ele trouxe para ele um problema maior, porque aí, quando o organismo perde a medicação, claro que aquilo tudo retorna e às vezes até muito pior. Então, claro, evidentemente que os prejuízos surgiriam, isso não tem dúvida. Ele foi imprudente, porque na verdade a medicação deve ser orientada e ela deve ser respeitada, e só deve ser eh, eh, diminuída ou desmamada, desmamada retirada, aos né? poucos, né? Porque você não desmama de vez, você tem que fazer isso paulatinamente, para que a pessoa tenha condições de caminhar sozinha. Mas ele se deu alta por conta própria. Tô bem, Estou pronto, bem, estou me acabou, sentindo resolvi meu melhor, problema. tchau, e não quero mais saber, eu estou em condições de. Infelizmente, não é bem assim que funciona. E Aquela quando ele começa a sentir novamente todo esse processo, essas, como que fala? Essas dores físicas, É né? porque, na verdade, Esses nós sintomas. somatizamos, né? Nós Sim, somos uma coisa só. Então, nossa mente, nosso psiquismo atravessa o nosso corpo e aí nós drenamos no corpo físico todas as nossas emoções. Cada onde exato. tem a sensibilidade maior, as mazelas aparecem. Então, é um problema gastrointestinal, se você tem uma sensibilização maior no aparelho digestivo ou então na pele, né? Às vezes Exato. escamações, alergias respiratórias. Então, o organismo de cada um é diferente. Então, aparecem as sensibilizações para cada um de uma forma diferente. E ele, na verdade, tinha todos esses que ele relatou aí no histórico dele, né? Então ele estava sofrendo muito, porque ele não era uma coisa ou outra, ele tinha vários sintomas, né?
Então ele estava sofrendo, Juntava juntava tudo. tudo, né. Então, realmente, ele não poderia ter desmamado por conta própria. É, porque quando a pessoa rompe um tratamento, o organismo ele está Ah, ali condicionado. condicionado àquilo. De repente há uma quebra, ele sofre ali um trauma, um Claro, choque, até para se acostumar né. é difícil, depois para se desacostumar tem que ser paulatinamente, isso não pode ser Isso. de uma forma de imediato, você tem que ter um critério, ou orientado pelo médico, disso não podemos fugir, porque é uma verdade que é quase que óbvia, né. Ele foi É. imprudente, na verdade ele foi imprudente. E aí ele teve que arcar com as consequências da sua atitude. Pois é, ele fugiu de uma situação e ele abriu mão do casamento, abriu mão da vida em família para ir ficar sozinho, para não passar esse medo para a família, ou para que, ele não tivesse mais esse medo na vida dele, se fechou lá no sítio, então eu não tenho que ter medo de trabalhar, não tenho que ter medo de Não cuidar tem que da ser família, cobrado. lá, 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 lá. É, exatamente. A doutora Anísia da Silveira, nesse Reconstruindo Emoções, no capítulo que ela fala sobre ansiedade, ela fala que até porque a gente nessa situação de ansiedade, de medo, acaba atraindo pela energia, né? A gente abre espaço para influenciações espirituais também da mesma ordem, né? Isso Isso. ela falou no capítulo que ela trata sobre a ansiedade. Então, você não só é o problema físico, o problema do organismo, da matéria, mas também o espiritual acaba sendo também prejudicado. Então, é toda uma situação que você é envolvida, não é só na parte material, na parte física, no psiquismo, mas é também por energia você acaba transmitindo, atraindo essas influenciações. É, e imagina que dificuldade você viver o tempo inteiro com medo. Medo de tudo. É, porque é medo de trabalhar e perder o emprego, medo de não perder o emprego, mas de Na, fazer ver- alguma coisa na errada, verdade, medo de errar. Como? medo, na verdade, é uma baixa autoestima muito grande. Ele teria que trabalhar a autoestima dele numa boa terapia, trabalhar a sensibilidade dele como profissional, para que ele se sentisse capacitado, usasse todos os seus potenciais, porque muitas das vezes a gente desconhece os nossos potenciais. É A verdade. gente não entende porque a gente tem uma visão muito curta e às vezes nós temos potenciais maravilhosos que a gente não percebe, que a gente não olha, porque não tem o olhar para ver coisas tão sensíveis. De repente ele tem potenciais maravilhosos, não é talvez aquele trabalho que ele faz que o preencha. E aí ele sente esse vazio existencial, essa fobia. Talvez se ele olhasse com mais cuidado, se ele trabalhasse mais a autoestima dele, ele descobrisse a autoestima, potenciais mais eh, que ele nem teria condições de imaginar que teria, de repente, coisas que vão gratificar ele muito mais, que vão dar a ele autoconfiança, Exato. né? Porque quando você trabalha naquilo que você gosta, naquilo. Porque muitas vezes, às vezes, ele está trabalhando em algo que ele não se sente completo. E ele tem Sim. medo, de repente, porque ele não se sente capaz de fazer aquilo com brilhantismo. Mas quando ele se descobrisse alguma coisa que fosse para ele prazeroso, aquilo traria para ele um conforto tão grande, traria para ele um bem-estar tão grande, que sabe lá se esse medo nosso não seria dissolvido, né? Seria uma ajuda muito grande. Porque às vezes a gente tem potenciais que a gente só vai descobrir muito mais à frente, com a maturidade, Exatamente, com certeza. né? E ele tem esse medo, essa insegurança, por exemplo, de errar, né? E que as pessoas riem dele, debochem dele. Agora, ele não sente medo de acertar e ser elogiado? Ele não vê a parte boa, ele não vê quando ele acerta, quando ele faz a coisa certa, quando ele tem o brilhante, o trabalho dele
conceituado, com um brilhantismo, ele esquece de ver desse lado. Ele só vê a parte ruim. Ele só vê o que é ruim. E que não significa que exista. Exatamente, exatamente. Porque a gente não é ruim em tudo. É lógico. A gente não é ruim em tudo. Às vezes a gente é bom também em algumas coisas. E a gente tem que descobrir esses potenciais. Esses Com potenciais certeza. a gente tem que olhar o quê? Para dentro. Fazer um mergulho interno, ver o que eu gosto, o que me satisfaz, o que eu faria bem, o que traria prazer para a minha vida. Olhar para si, se enxergar, se perceber, ver o meu talento. Não exigir que você seja brilhante, às vezes, uma coisa que não é o seu potencial, não é o seu Exato. perfil. Né? Então, Exatamente. você não é ruim em tudo, nem você é bom em tudo. E quando você erra, que é o que nós estávamos falando desde o início, quando você erra, é uma coisa que, de repente, você tem que usar a seu favor e dizer assim, eu errei, mas eu estou em aprendizado. Eu tenho a capacidade de fazer melhor uma próxima vez. Eu vou tentar fazer melhor. Então, a gente aprende com os erros. Tudo na vida é assim. Exatamente. A gente só erra porque a gente teve a coragem de tentar. De tentar. Exatamente. Né? Mas isso não é só no trabalho. Isso é em tudo na vida. A gente aprende com a maturidade, a gente aprende com os erros. E às vezes a gente erra mais de uma vez. Né? Às vezes a gente erra mais de uma vez e a gente não pode perder o ânimo de tentar outras vezes, porque isso faz parte da nossa trajetória, da nossa história, faz parte do nosso amadurecimento, do nosso crescimento. Isso tudo são oportunidades que a vida nos traz, nos dá de mãos beijadas para que a gente conheça o nosso caminho, a nossa trajetória, o nosso potencial e talvez as nossas deficiências. E por que não aceitá-las? Exatamente, né? Por que não aceitá-las? Porque qual é o problema, né, da gente errar? Errou, que bom, vou fazer outra vez, porque a hora que eu acertar vai ser melhor o acerto ainda do que se tivesse sido de primeira vez. Você pode errar em várias coisas. Você pode errar no caminho profissional, você pode errar na escolha do casamento, você pode errar em tantas coisas na vida, né? Mas a gente tem oportunidade de recomeçar. E que bom que a gente tem essas oportunidades. E por que ter medo da crítica? Você está preocupado com a crítica que Deus dá uma vida para cada um cuidar da sua vida, não é verdade? Exatamente. Isso eu aprendi com você. Porque você usa essa frase muitas vezes. Eu acho essa frase brilhante, entendeu? Porque é verdade mesmo, a gente não tem que se preocupar com a crítica do outro. Porque você tem que olhar para a sua vida, porque você está conseguindo fazer o seu melhor, a sua melhor versão. Então, construa a sua vida sem se preocupar com a opinião alheia. Isso é realmente... Hoje as pessoas, né, ainda mais na internet, eu acho que hoje as pessoas estão muito preocupadas com a vida alheia. De criticar, né? De colocar defeitos. E todo mundo tem opinião sobre tudo. E tem muita gente que não entende sobre nada. É uma mistura danada. E aí as pessoas se acham no direito de falar sobre a vida dos outros, dar opinião sobre a vida dos outros. Tem gente que passa por isso de uma maneira tranquila. E tem gente que sofre e se deprime por isso. Exato. E fica mal por isso. E abaixa a autoestima, porque a pessoa se sente a pior das pessoas. Mas se expôs, aí paga o preço, na verdade. Mas isso é um problema que a gente está vivendo na sociedade e a gente tem que aproveitar e entender que esses novos tempos, eles estão aí e a gente tem que aprender a conviver com essas situações. E a baixa autoestima é a pior coisa que pode acontecer na vida de qualquer um. A gente tem sempre que se valorizar. E eu acho que o que falta para ele é isso, é olhar para si, se perceber, e ele não tem condições de abrir mão de uma terapia. Ele precisa de uma terapia, com certeza. A terapia é absolutamente, num caso extremo desses, uma coisa absolutamente necessária. Porque o fato dele se isolar, ele vem a crescer mais essa fobia, esse transtorno, porque ele vai ficar sempre naquele pensamento: e se eu tivesse lá? E se eu tivesse continuado trabalhando? Mas se tivesse assim, mais. Ou seja, ele fica só no discurso. Punição, né? Sempre a punição, a culpa, de alguma forma, de não ter
agido, de não ter dado continuidade, de não ter seguido a vida, de não ter enfrentado esse desafio, né? Porque ele não tem que enfrentar o leão que está lá fora. Não tem o leão lá fora. O leão está dentro da tua cabeça, dentro de você. Engraçado que eu tive uma amiga, há muito tempo, isso me lembrou uma história pessoal, que eu tive uma amiga que ela tinha mania do perfeccionismo e ela era uma pessoa que se cobrava muito porque ela tinha sido muito cobrada. Mas eu conhecia mais ou menos a história dela. E nos trabalhos de grupo da faculdade, ela não admitia fazer com ninguém, porque ela achava que ninguém seria capaz, ela faria melhor que todos. E ela tinha medo que alguém fizesse e errasse. Então, ela assumia tudo para ela, porque ela sabia que ela ia dar conta. Então, ela ficava sempre naquela situação de que ela sabia apresentar, de que ela sabia fazer. E quando ela conseguia, quando ela era convencida a fazer em grupo pelo professor, ela fazia, mas ela ficava criticando, e na hora que a pessoa estivesse apresentando, ela ia e criticava, e ficava mal por causa daquilo. Não era nem pelo erro dela, era pelo erro do outro. Então, a Ficar se pessoa punindo. Então, é uma sensação de perfeccionismo que a pessoa exagera na dose. Exato. E para que esse perfeccionismo todo? Essa cobrança desnecessária, autocobrança desnecessária, né? Porque a gente sofre com isso, porque Mas isso sem traz dúvida. um desconforto muito grande, um mal-estar muito grande para a pessoa. A pessoa não vive, não é feliz, ela não consegue ter uma harmonia. Você veja bem, eu acho que esse é um caso que eu até acho que é um caso mais comum do que a gente pensa, né? E essa Exatamente. situação ela não traz apenas, como nós já falamos, um problema para aquele que sente, mas para toda a comunidade, para a família toda. Repercute nas relações como um todo, tanto nos filhos, futuramente, né? Porque aquilo vai ter um modelo lá na frente. O meu pai era assim e tinha isso, eu vi isso, e aquilo vai ter repercussão na personalidade dessa criatura quando ele crescer, Com né? E certeza. no relacionamento, porque às vezes era uma mulher maravilhosa, uma mulher que gostava dele, ou gosta dele, e ele também, pelo visto, gosta muito dela, mas ele não conseguiu construir uma vida amorosa com ela por esse problema dele, por essa dificuldade. Então, Sentindo sempre a fobia, se fazendo a cobrança, né, de tudo funcionar, tudo tá perfeito, tudo tá certo. Mas com aquele fantasma o tempo inteiro chamado medo, que está ali apresentando inúmeras situações e que não são reais. na verdade, o medo a gente tem que ter, mas se a gente tem medo de tudo, a gente não faz nada, né, Iraci? Com A gente não certeza. vai fazer, a gente não consegue fazer nada na vida da gente, porque tudo tem risco. Exato. Todas as coisas têm risco. E a gente tem que aprender que a gente vive para aprender. A gente está encarnado num plano de provas e expiações, estamos em aprendizado, nós não encarnamos para outra coisa a não ser para aprender, a parar arestas, as nossas deficiências, as nossas dificuldades. Então, se a gente erra, é porque a gente tem ainda essa deficiência. Então, a gente está aqui para aprender e ter essa humildade, né? Porque o fato de não aceitar errar também é um pouco de presunção. Na verdade, é um pouco. Tem Orgulho, é um né? Um orgulho, certo tem uma orgulho. prepotência aí, né? De você, eu não posso errar. É uma cobrança, mas na verdade é um pouco de prepotência. Sim, nós podemos errar. Não é intencional, não é porque você quer, não foi proposital. Então, ela tem o direito de ser revista, a ação que você cometeu e que não foi bem sucedida. O fato de ele sentir medo de errar e que vão rir dele, que ele vai passar vergonha, ele deixa isso muito bem claro, e é o problema desse tipo de fobia, faz com que ele volte o olhar para ele e se veja olhando o outro errar. O que ele faz? Qual é a atitude que ele toma Aham, quando o outro erra? Ele fica debochando, ele fica aham, rindo, ele acha que o outro está passando vergonha, ou ele aham. fala: ah, aconteceu, tudo bem, continua em frente e tal. Então, quando ele olha dessa outra forma, se colocando, né,
do outro lado fazendo, tendo essa atitude, ele vai ver que não é algo tão pesado, que quando ele olha o outro e o outro errou, ele não ficou lá tripudiando em cima, fazendo chacota e, enfim, errou, a pessoa segue em frente, dá um passo à frente e vai fazer novamente até acertar, enfim. Então, é necessário essa humildade de se colocar do outro lado. Exatamente, é isso que eu acho. É um pouco de falta de humildade. A gente tem que ter essa humildade. Errou, errou. Não foi intencional. Foi uma necessidade que eu tive, de repente, de fazer alguma coisa. Não me desempenhei bem, mas da próxima vez já sei que não farei dessa forma. Ou então, pode ser também que uma criatura dessas tenha passado por situações de bullying. Quando era mais, Sim. né, mais jovem, foi ridicularizado na escola. Então, ali falta no relato dele mais argumentos, mais detalhados esses argumentos para que a gente possa entender a história como um todo. Talvez aí, numa terapia, ele possa dissertar que num processo na infância, quando era jovem, quando era estudante, sofreu bullying, era ridicularizado pelos amigos, porque às vezes acontece a pessoa ser um pouquinho mais gordinha, aí os amiguinhos na época da escola ficam fazendo bullying, ou às vezes porque tem algum probleminha, sei lá, qualquer coisa, ou às vezes é dentuço. Então a pessoa ela se sente fragilizada naquele ponto. Então ela tem sempre aquela Às vezes é sensação. um ponto que Ninguém ninguém sabe, percebeu e a ou pessoa porque é muito fala, magra, ou porque eu é muito sou assim, eu tenho isso. E a É. pessoa olha e fala assim, ah, é? Tem medo disso, porque, não, porque eu fico receosa, porque. Mas ali atrás tem uma história que não foi contada, que pode ter. É onde foi o start. Né? Né? Onde E a gerou, de repente, desencadeou todo esse processo de baixa autoestima, porque ele se sentiu o pior dos, o mais infeliz dos. Então ele criou dentro dele um monstro e ele não soube administrar esse monstro. Né? E exato. talvez a família não tenha identificado isso. Pode ser também uma questão de uma família muito cobradora, uma mãe muito severa, uma família muito austera, que cobrava muito e ele se sentia sempre na obrigação de acertar, né? E Exato. que não admitia erros, porque existe ainda isso. Né? Às vezes os pais não se dão conta, mas eles trazem esses prejuízos para os filhos com o próprio comportamento equivocado. Né? Porque a gente vê, né, muitas vezes pais que na educação do seu filho, no cometimento de algum desacerto em alguma coisa, né? Olha, ele vira e fala, ó, você erra toda hora, Você olha é o que você está burro, fazendo. você é burro. Você não serve para nada, mas você não faz nada direito. Mas só que São pequenas coisas a que maturidade da criança nesse período, às vezes, não está pronta para ser capaz de entender aquela mensagem como algo que pode ser diluído sem problemas. Ela vai crescendo na cabeça dela, aquele problema vai tendo um volume que depois ela não vai saber administrar isso. E aquilo vai Exato. acompanhando a vida dela, a trajetória dela. E Fica aquilo uma fica voz com na sombra. fica uma sombra ali, né? Você é feio, ou seu irmão é melhor que você. Você nunca acerta, ó. Seu irmão é melhor do que você. O Ou você comparativo faz o péssimo. comparativo entre os irmãos. Porque a gente não tem que ser como ninguém. A gente tem que ser a gente, tem a nossa A gente, identidade. acabou. Exatamente. Eu não tenho que ser como meu irmão, como minha irmã, como seu pai, como sua mãe. Eu não tenho que ser como ninguém. Exatamente. Eu sou mas às vezes uma individualidade. Essa individualidade tem que ser respeitada e às vezes os pais não estão preparados para serem pais. Né? Uhum. Porque não é a idade. Vamos aqui falar, Preciosa. Quando é que os pais estão preparados para ser pais? A gente aprende com os filhos. Aprende com os filhos. exatamente. Mas a gente tem que ter essa sensibilidade, né? Aprende sendo. Aprende fazendo. Né? Mas tem coisas que às vezes são exageradas, que a pessoa não se dá conta de que aquilo vai ter prejuízos realmente mais tarde. Mas isso já está feito.
Então, eu que diria para esse nosso amigo: se você passou por todas essas situações que nós enumeramos aqui, essas dificuldades aconteceram de fato na sua vida e a gente alcançou alguma delas, você tem que entender que passado é passado e que ninguém muda passado. Exato. Então, a gente tem que pensar que nós estamos aqui vivendo o presente. E nem pense muito no futuro, que senão vira ansiedade. Com certeza, Então, né? cuide da sua vida no presente. Cuide no que você está passando agora, no que você pode fazer por você, pelos seus filhos, pelo seu casamento, nesse momento. Mude suas cabeças, mude seu endereço, volte a habitar o mundo dos encarnados, saia do sítio, entendeu? Desconfine-se. Volte para a civilização, né? Saia desse confinamento, mude a sua vida, volte para um tratamento terapêutico para que você possa ser medicado e para que você volte a refazer a sua vida. Reestruturar. Dê essa oportunidade para os seus filhos, para você, para sua esposa, para que vocês refaçam o casamento de vocês e façam com que haja harmonia na casa de vocês. Nós fomos criados, recebemos a vida para vivermos em comunidade, em sociedade. Exatamente. Nós não fomos criados para viver sozinhos, Exatamente. em momento algum. Exatamente. E somente o relacionamento, através da convivência em sociedade, é que a gente amadurece, é que a gente cresce, é que a gente se realiza, que a gente expande, a gente aprende a amar. Exatamente, é isso, exatamente isso. Né? A gente só aprende na convivência. Ninguém aprende a fazer a caridade, ninguém aprende a fazer o crescimento pessoal, se desenvolver pessoalmente, vivendo só. Deus não fez, não nos criou para isso. Nós fomos criados simples e ignorantes, mas para nos desenvolvermos em conjunto. Nós somos seres Exato. gregários. Tem momentos que a gente precisa da solidão, de ficar sozinho, do seu momento com você mesmo. Isso é importante para todo mundo. É fundamental, mas não a fuga da vida, de todas as situações, a fuga do cotidiano, a fuga do enfrentamento das responsabilidades do nosso desenvolvimento. Na verdade, a gente não pode passar a vida fugindo de nós mesmos, né? Com certeza, porque você pode fugir do ambiente, se fechar lá no sítio, porém, você não foge de você. Onde você vai, você leva o pacote. Exatamente. Aonde ele for, ele vai levar os problemas dele. Não tem saída. E eu sugiro isso, que ele volte para a terapia para que ele reconstrua a vida dele, reconstrua emoções. Exatamente. Volte para a vida, né, no sentido de se dê a oportunidade de enfrentar esses fantasmas todos que você está carregando só com você e deixando eles tomarem conta da sua vida. Não é isso? Claro, com certeza. Eu acho que ele não tem outra alternativa. Eu sugiro para ele que ele faça disso uma nova jornada, um novo caminhar. Que ele construa a história dele. Não fique preocupado com o passado já passou. O futuro, a gente não sabe, porque a gente tem que viver o presente. Preciosa, em uma palavra, uma emoção para o Cláudio reconstruir na vida dele. Autoestima. Autoestima, é isso aí. Então, vamos valorizar todas as coisas que você tem na sua vida que são positivas e que você deixa para baixo do tapete, ao invés de supervalorizar aquilo que não é tão legal, que não faz tão bem, que não é tão bom. Não é isso? É verdade. Que tenha boa sorte. É isso aí. Preciosa, obrigada pela sua presença no nosso programa. Eu que agradeço, Uma alegria recebê-la aqui. Obrigada pelo convite. Obrigada. Cláudio, nós conversamos bastante aqui, dissertamos sobre o seu transtorno,
cacorrafiofobia é algo realmente desconhecido pelas pessoas, mas muito mais comum do que se pode imaginar. Porque a doutora Anísia da Silveira traz também para você um pouquinho mais de esclarecimento. Vamos ver o que ela tem para te dizer. Ela diz assim: o medo está vinculado a todos os distúrbios decorrentes de ansiedade e se manifesta por meio das inúmeras formas desencadeadoras de emoções, incluindo algumas inespecíficas como frustração no relacionamento amoroso, insucesso, vazio existencial, conceito distorcido de estética, compulsão em absorver diariamente cada vez mais informações inúteis, desconfiança ao participar de atividades sociais, permanecer na expectativa de que algo ruim ou perigoso imagina acontecer. Então, essa espécie de ansiedade faz com que a nossa mente vagueie, né, sobre tantas coisas que pode acontecer. Agora, na nossa vida, o que é que nós realmente controlamos? Temos o controle do quê? De nada. Tudo é possível. Nós vivemos num mundo de possibilidades. Então, quando a gente passa a internalizar, né, essas inúmeras possibilidades como decorrência diária da vida e não como algo perigoso na nossa vida, a gente passa a viver mais calma, mais serena. Porque realmente é difícil a gente pensar, eu vou sair de casa, não sei o que pode acontecer. Mas se eu for ficar em casa, eu também não sei o que pode acontecer. Se eu for ficar na cama, eu não sei o que pode acontecer. Mas se eu sair da cama, também não sei o que pode acontecer. Então, o que vai acontecer na minha vida é o melhor para mim. Porque eu já estou vivenciando experiências novas diariamente e o nosso cérebro realmente ele não distingue passado do presente. Então, se a gente fica rememorando, né, tantas coisas que se passaram ou criando também outras coisas na mente que são muitas vezes ilusões, fantasias, né? São criações da nossa imaginação, o cérebro não distingue, né? O cérebro ele tem realmente uma capacidade muito grande de vivenciar o futuro. O futuro, sim, porque a gente vai pensando no futuro, mas a gente está vivendo aqui o presente, porque o presente é o nosso futuro de ontem. Então, realmente é difícil superar, mas você tem todas as condições de superar esse momento. Volte a tomar a medicação, faça tudo aquilo que o médico te orientou e você vai perceber que a sua vida pode ser mais leve, nunca controlável, mas pode ser muito mais leve. Procure viver em paz consigo mesmo. O que eu tenho para hoje? O que eu vou fazer agora? E isso me basta. Um pouquinho de cada dia. Você pode vencer, sim, essa dificuldade. Então, se você quiser participar do nosso programa, nos envie a sua mensagem pelo WhatsApp. Anote 21 967 57 3999 e nos relate
Qual a sua dificuldade, qual a sua insegurança, o seu medo, o seu desafio? E aí, quem sabe no próximo sábado, poderemos juntos, ali, reconstruir as suas emoções. E não esqueça de acessar os nossos programas com outros temas super variados lá na nossa playlist no YouTube. E para que você tenha uma semana de muita paz, uma semana iluminada, acalentada por Jesus, deixamos aqui um beijinho mega carinhoso para você.